princípio das trocas de calor, pessoal. Sempre que eu tiver, isso aí já caiu no Enem, vou te mostrar a questão, um corpo quente com um corpo frio e eu colocá-los junto, o corpo quente é de maior temperatura, frio é de menor temperatura. Há uma transmissão de calor do corpo quente para o corpo frio. A aula passada eu falei até que haja um equilíbrio térmico entre os corpos. Quando atingir o equilíbrio térmico, cessa a transmissão de calor. O equilíbrio térmico ocorre quando as temperaturas finais se igualam. Equilíbrio térmico é um equilíbrio de temperaturas. Para a gente fazer o equilíbrio, sempre tem que ter o somatório da quantidade de calor cedido. Às vezes é mais de um corpo que cede, mais o somatório das quantidades de calor dos corpos recebidos, esse somatório vai ter que dar zero. Isso, na verdade, o princípio das trocas de calor nada mais é que um princípio da conservação de energia. Melhor do que eu ficar falando do princípio das trocas de calor, é eu te dar um exemplo. Enem 2013 diz assim: aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius, tá? Aí diz assim: no entanto, a temperatura ideal para a água de um banho é 30 graus Celsius. Ele botou num contexto ali, nem tem muito a ver com tem sim. Por isso, deve-se misturar a água aquecida. Então, ó, a água sai da aquecedora a 70. Tá? No entanto, o ideal para o banho é 30. Por isso, deve-se misturar água aquecida com água a temperatura ambiente de outro reservatório, que se encontra a 25. Qual é a razão entre a massa da água quente e a massa da água fria para a mistura do banho para a temperatura ideal? Então, olha só, a água sai a 70 do aquecedor, o banho ideal é 30. E tu quer misturar água fria. Ele quer a razão, olha a pergunta, qual é a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria? Então, pessoal, vamos pegar aqui nossa lousa digital e vamos fazer o seguinte. Olha o que eu tenho. É o modelo em que eu tenho uma água quente que eu vou misturar com uma água fria. Essa água quente é a água que ele falou que está a 70 graus Celsius. A água fria é a água que ele falou que está a 25 graus Celsius. Eu misturo essas duas coisas e eu chegarei a um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele já me falou, que será a 30 graus Celsius, que é a temperatura ideal. Então, esse modelo de questão é um modelo de questão que nós teremos, então, o princípio das trocas de calor. Tá? Bom, como é? Eu tenho um somatório de quantidade de calor. Eu tenho um somatório. Essa letra grega sigma é um somatório. Somatório de calor cedido mais um somatório de quantidade de calor recebido, isso terá que dar zero. Eu tenho uma porção de água quente. A água quente cede. A água fria recebe. Então, lembra da aula passada? As duas temperaturas das águas estão variando. Não tem ninguém mudando de estado físico. Então, eu tenho a quantidade de calor da água quente cedida mais a quantidade de calor da água que está fria. Essa soma terá que dar zero. Se tu lembras da aula passada, tu deve lembrar que a quantidade de calor que faz variar a temperatura é a quantidade de calor sensível, o QMACT, QMC delta T. Beleza? Vamos voltar para cá. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas porções, tá, novamente, tá lá, ó. Então, o somatório das quantidades de calor cedido mais recebido tem que dar zero. Daí eu tinha te mostrado Q igual a MC delta T. Eu tenho duas porções, eu tenho água quente e água fria. Então, eu vou usar aqui, ó, massa da porção quente vezes calor específico, que é a água, vezes o delta de temperatura. O delta de temperatura é a temperatura final de equilíbrio menos a temperatura inicial da água quente, tá? Mais quantidade de calor da fonte fria. É a massa, eu estou botando ali a fórmula, essa daqui, ó, Q macete
em cada uma das expressões. Massa da água fria, calor específico da água, e aí, temperatura final. A temperatura final é a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial da fonte fria. Tudo isso tem que ser zero, tá? Então tá ali. Bom, agora, olha só o que eu faço. Eu divido todos os termos por C, então eu corto o calor específico da água. Mesmo que não tiver, ele não me deu, mas mesmo que não tivesse me dado, eu poderia botar 1 ali. Lembra que a água tu tem que saber decor, que é 1 caloria por grau Celsius. Bom, então tem mQ, massa quente, temperatura de equilíbrio, ele me deu, é o 30. Olha lá, ó, voltando ali, ó, é o 30. A água quente estava a 70, a água fria a 25. Beleza? Agora, então temperatura de equilíbrio é 30, temperatura da água quente inicial é 70. Beleza? Agora deu. Vamos lá. Vamos conseguir. Vamos resolver essa porcaria dessa questão. Tá demorada a questão. Então, eu tenho, vamos lá, massa fria vezes temperatura de equilíbrio 30 menos a água fria estava inicialmente a 25, e isso aqui tudo terá que dar zero. Tá bom? Bom, agora eu tenho 30 menos 70. 30 menos 70 dá menos 40 mQ. Mais 30 menos 25. 30 menos 25 dá 5 mF igual a zero. Tá? Então, observe o seguinte, foi pedido para nós, olha o que foi pedido. Foi pedido a razão entre a temperatura da água quente pela fria. Tá? Quente pela fria. Então, vamos voltar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou dividir, eu vou jogar esse menos 5 para cá, vai ficar menos 40 mQ igual a menos 5 mF. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou trazer esse mF que está multiplicando dividindo e esse menos 40 que está multiplicando dividindo. Por quê? Porque daí eu vou chegar no que ele está me pedindo. O que ele está me pedindo aqui? Ó? Ele está me pedindo mQ por mF, é o que ele está me pedindo, é igual a menos 5 dividido por menos 40. Menos 5 por menos 40, dividir por menos 5 em cima e embaixo dá 1/8. E 1/8 é 0,125. Então, uma questãozinha de cálculo aí, né? Que nós temos, então, para a questão de número, não tem número, é nem 2013 aí, ó, 0,125, tá? Uma questão de equilíbrio. Então, voltando ali para a questão, ó, alternativa correta, B de Brasil para a questão de equilíbrio. Tá, pessoal? Pô, perdemos um tempão aí com essa questão. Beleza? Então, vamos seguir. Aqui está funcionando mais rápido. Agora, pessoal, isso aqui é uma questão importante. Transmissão de calor. A transmissão de calor, pessoal, olha só, são 3 processos. Condução, convecção e radiação. Os caras amam essa questão. Eu acho que de todas as partes que eu te falei da aula passada e dessa, o conceito de calor, que calor não está dentro do corpo, né? Lembra, calor está fluindo devido à diferença de temperatura. E é isso que eu vou falar agora, em nível de teoria, é a parte mais importante para o Enem. Então, fica esperto. Primeiro processo, a transmissão de calor por condução. A transmissão de calor por condução ocorre de molécula a molécula. Como assim? Quando tu aquece, por exemplo, olha lá, ó, tu põe uma barra de ferro. O ferro, os metais são bons condutores. Põe uma barra de ferro dentro do quê? Põe uma barra de... Ah, eu acho que eu sei que pode estar atrapalhando. Será? Eu estava transmitindo pelo periscópio aqui.
Capaz de estar dividindo aí o sinal do Wi-Fi. Ah, vamos desligar essa porcaria. Agora sim! Vamos lá, voltando à aula. Agora não vai trancar. Ah, foi a única coisa que eu fiz diferente dos outros dias, né? Então só pode ser aí a transmissão do periscópio estava atrapalhando. Ah, claro. Agora sim, vamos lá. Olha aí, a transmissão de calor, pessoal, por condução, ela ocorre, na verdade ela ocorre em sólidos, líquidos e gases, tá? Sólidos, líquidos e gases. Ela só não vai acontecer no vácuo. Mas a transmissão de calor por condução é uma transmissão que ocorre de átomo a átomo, de molécula a molécula. Tá vendo que quando eu aqueço esse lado aqui, essas moléculas agitam, batem na dos lados e aí bate na do lado e assim por diante, e o calor vai sendo transmitido até a outra extremidade, de molécula a molécula. Condução precisa de matéria, então. Não é transmitido matéria, só energia. Não é transmitido matéria. Os átomos que estão numa ponta continuam naquela ponta. É só a energia que é transmitida de uma extremidade para a outra. Então, se tu colocar um ferro quente na brasa, daqui a pouco, olha lá o cara gritando, ó. Tá gritando, por que ele tá gritando? Porque daqui a pouco a mão dele tá muito quente, ok? E ele queima a mão dele. Então, de átomo a átomo, de molécula a molécula, o calor é transmitido de uma extremidade até a outra extremidade, tá? Bom, o que nós vamos falar agora? Porqueira, mudei o slide. Ah, vá, obrigado. Hoje eu tô azarado, tá tudo atrasado, tem um delay aí, não é porque na verdade a transmissão do meu Wi-Fi, não tem nada a ver com o YouTube. Vamos lá então. Fluxo de calor, isso já caiu mais de uma vez no YouTube. No YouTube, olha, tô louco. No Enem, já caiu mais de uma vez no Enem. Pessoal, quando nós pegarmos aqui, ó, olha só como é que faz o experimento para a transmissão do calor, tá? A transmissão do calor, por dentro desse material, desse sólido aqui, ó, tu vê que eu ponho um isolante aqui assim e eu ponho aqui no meio, eu vou analisar o fluxo de calor sobre esse, sei lá, uma barra de metal, não sei. Quero analisar. O que eu faço? Eu mantenho entre as extremidades uma diferença de temperatura. Um delta T de temperatura. Aqui está delta teta, às vezes aparece teta, às vezes T. Então tem uma diferença de temperatura. Essa diferença de temperatura vai causar o fluxo de calor. Tem materiais que são bons condutores. Aí o calor flui rapidamente. O bom condutor de calor é um péssimo isolante de calor. Por exemplo, madeira. Madeira é um péssimo isolante. Roupas são péssimas isolantes de calor, tá? São péssimos condutores. Desculpa, pessoal. Esses erros que dá me deixam enlouquecido. Vamos lá. De novo. Madeira, papel, roupas de lã são bons isolantes. Por que são bons isolantes? E por isso que nós usamos roupas. Porque elas são péssimas condutoras de calor, tá? Então, se tiver uma questão envolvendo, por exemplo, gelo é um bom isolante. Por que as pessoas constroem casa de gelo? É porque, apesar do gelo estar a 0 graus, ele não permite, ele é um péssimo condutor de calor entre o meio externo, sei lá, eu vou fazer uma casa de gelo num lugar onde o ambiente lá fora é menos 30, e aqui dentro, mesmo que seja a 0, 0 graus Celsius já está quente em relação a menos 30. Gelo é um ótimo isolante, então é um péssimo condutor. Se o corpo é bom condutor ou mau condutor, vai influenciar nesse K aqui, ó, que é a condutividade térmica do material. Cada material, olha lá, ó, os metais, olha lá, olha a condutividade altíssima, ó, 35, o cobre 381, alta condutividade. Então ele é um péssimo isolante térmico. Agora, olha aqui, ó, ar. O ar, pessoal, é um ótimo isolante, porque ele é um péssimo condutor. Já viu que os passarinhos às vezes ficam com as penas oriçadas? Sabe por que os passarinhos ficam com as penas oriçadas? Porque o ar que fica entre as penas é um bom isolante térmico, tá? Aqui, olha só. Já viu que tem tijolos ocos e tijolos maciços? Olha o tijolo maciço,
Olha a condutividade e olha o tijolo oco. Sabe por que o tijolo oco, quando a gente põe nas paredes um tijolo oco, sabe por que ele é melhor isolante? Porque ele tem ar dentro. E o ar dentro é um ótimo isolante térmico, tá? Então o fluxo de calor de uma extremidade para outra depende de 4 fatores: do material, da área aqui, ó, dessa seção, quanto mais área, mais fluxo tem, e do comprimento, inverso comprimento. Se é muito longe, o fluxo de calor será pequeno, tá? Se estiver pertinho, o fluxo de calor será maior. Mas o que as questões do Enem mais exploram? O material, ok? Material. O que tem a ver esse material? Vamos dar uma olhada agora, tá, em fluxo de calor em algumas questões. Então vamos pegar aqui a questão seguinte. Em dias com baixas temperaturas, as pessoas utilizam casacos ou blusas de lã, com o intuito de minimizar a sensação de frio. Fisicamente, essa sensação ocorre pelo fato do corpo humano liberar calor, que é a energia transferida de um corpo para outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. A utilização da vestimenta de lã diminui a sensação de frio. Por quê, pessoal? Ó, não há jamais transferência de frio, tá? E a roupa de lã, ela não te esquenta. Não. A roupa de lã, ela te isola, ela não deixa tu trocar calor. Então, é a pergunta dele. A utilização da vestimenta de lã diminui a sensação de frio por quê? Possui propriedade de gerar calor? Não, né, pessoal? É constituído de material denso que não permite a entrada do ar frio. É o ar frio? É uma troca de frios? Não. Diminui a taxa de transferência de calor do corpo humano para o meio externo. Certo? C. Por quê? Porque a lã é um isolante térmico, ela não permite a troca de calor entre o teu corpo e o ambiente. Muito legal isso, né? D. Só para ver como está errado. Tem como principal característica a absorção de calor, facilitando o equilíbrio térmico. Nada a ver, tu não quer entrar em equilíbrio térmico meio externo, imagina. Tá frio no meio externo, tu tá a 36 graus Celsius. E está em contato direto com o corpo humano, facilitando a transferência de calor por condução. Tu quer facilitar a transferência do teu corpo que está 36 com o ambiente? Não, tu quer dificultar a condução. Tu quer se isolar. Então, resposta dessa questão, C de Canadá, para a questão do Enem de 2012, 2. Beleza, pessoal? Então, está aí a questão. Vamos para a próxima questão. Olha só. A tirinha faz referência a uma propriedade de uma grandeza física em que a função do jornal utilizado pelo homem é a D. Então vamos ver a tirinha. Muito frio, setinha em cima. Jornal voando. Pelo menos eu fico por dentro das notícias. O cara está se enrolando com o jornal. O papel, a madeira, o que são? São ainda mais a camada de ar criada entre o corpo e o jornal. É ótimo isolante. Então, as pessoas, né, que moram na rua, tá, elas usam jornais ou usam papelão para deitar em cima, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, né, na região sul, onde que é muito mais frio. Por quê? Porque são isolantes térmicos. Às vezes até pega um jornal e enfia um jornal para dentro, né, das poucas roupas que essas pessoas, infelizmente, não tem, né? Não tem pouca roupa, então enfiam jornais para se aquecer. Então, a tirinha faz o jornal utilizado pelo homem é de absorver a umidade que dissipa o calor? Não. Impedir que o frio penetre? Não, pessoal, não é frio que vai penetrar, né? Manter o calor do homem concentrado, restringir a perda de calor para o ambiente ou bloquear o vento que sofre trazendo frio. A resposta correta aí é restringir a perda de calor, porque o jornal é um isolante. Então, nessa questão do Enem de 2011-2, tá? Novamente, o jornal é um isolante térmico. Vocês veem que eles gostam desse tipo de questão aí, envolvendo, então, a condução de calor. Próximo processo de troca de calor, convecção. A convecção, pessoal, é o seguinte. Agora, além de transferência de energia, porque calor é energia, nós temos transferência de matéria. A convecção ocorre quando um fluido,
um líquido ou um gás. Olha aqui, ó, líquido na chaleira e um gás ali no balão a gás, ou ali ó, dentro da geladeira. A geladeira é uma clássica questão. O ar quente ou o líquido quente, geralmente o que é o quente? É o menos denso, sobe, e o frio, que é mais denso, desce. Então, esse movimento convectivo do menos denso subir, e do mais denso descer, esse movimento se chama de convecção. Baita atrás, tá difícil hoje, tá difícil. Vou continuar aqui só nos slides, hoje tá difícil, tá? Então, esse movimento convectivo, olha o delay, olha o tempo que demorou para aparecer as setinhas que eu desenhei lá. Hoje vai estar difícil, pessoal, mas vamos lá, a gente consegue. Então, esse movimento do fluido quente, menos denso subindo e do frio descendo, chama convecção. Os clássicos exemplos. Por que o congelador é colocado em cima? Porque o ar frio desce e vai para baixo e aquele ar mais quente sobe. Então, ar frio desce, ar quente sobe, tá? Então nós temos aí a chamada convecção, tá? Como é que pode ser uma questão envolvendo geladeira? Ele diz assim: uma pessoa resolve colocar na sua geladeira, para enfeite, plásticos entre as grades. Aí ele pergunta: é adequado você colocar plástico entre as grades da tua geladeira? Resposta: não. Por quê? Porque tu impede a circulação de ar dentro da geladeira. E se tu impede a circulação, tu impede a convecção. E é ruim tu impedir a convecção. Porque tu não quer gastar mais energia elétrica para forçar. A geladeira vai ter que ficar funcionando a toda para tu gelar todo o interior dela. Então não é adequado colocar nem... E, por exemplo, a geladeira está muito cheia também. Se ela estiver muito cheia de alimentos, ela impede a convecção. Tu tem que deixar que a convecção exista, tá? A mesma coisa lá, quando tu aquece a água, por condução, a chama aquece a chapa da chaleira, tá? Ali a parte de baixo da chaleira. Essa chapa quente aquece o líquido, e o líquido rapidamente se aquece dentro da chaleira por convecção, tá? Próximo processo, isso aí já caiu várias vezes, irradiação ou radiação. Pessoal, o que é irradiação ou radiação? É um processo de calor que ocorre por ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas são quais as ondas eletromagnéticas responsáveis pelo calor? Vamos ver se está bem em ondas. É o infravermelho. Está escrito aqui, ó. Infravermelho. Ok, pessoal? Infravermelho. Então, as ondas chamadas infravermelho são aquelas ondas eletromagnéticas responsáveis pela transmissão de calor. Esse infravermelho, ele não precisa de meio material. Então, a condução precisa de matéria. A convecção precisa de matéria. A irradiação não precisa de matéria. Por isso que a clássica questão de radiação. Como é que o calor se propaga do Sol até a Terra, se não tem sólido, não tem líquido e não tem gás entre Sol e Terra? A única maneira de se propagar é pelo infravermelho. Então, o calor do Sol chega até a Terra por infravermelho, que é um processo, né, que geralmente acontece, por exemplo, ali, ó, tem uma estufa, eu estou aquecendo a mão, tem um fogo, eu estou aquecendo a mão. Não é por condução, nem por convecção, até pode ter um pouco de convecção, mas provavelmente quando eu ponho a mão diante do fogo, é irradiação o processo de transmissão de calor. Uma coisa que é legal, pessoal, a gente saber é que a irradiação, quando o calor, o corpo, a cor do corpo faz diferença para absorção e reflexão do infravermelho, tá? Então, o que acontece? Vamos tentar. A gente é insistente. Vamos. Ó, já descompassou. Então, eu vou falar. Hoje, o meu iPad aqui não está querendo colaborar. Sabe o que eu vou fazer? Vou te pedir um segundo. Vou desligar aqui o Apple TV. Vamos ver se funciona. Às vezes funciona, né? Tu resetando o aparelho, às vezes funciona. Então, vou desligar o Apple TV e vou começar a te explicar o fenômeno. Inclusive, eu vou te explicar em cima da questão que caiu. Olha só a questão que caiu. A questão que caiu é o seguinte.
Enem 2013, tá? Em um experimento foram utilizadas 2 garrafas PET, uma pintada de branco e outra de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas foi mantida acesa durante alguns minutos uma lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente é aquela lâmpada quente, né? Em seguida, a lâmpada foi desligada. Durante o experimento foram monitoradas as temperaturas das garrafas. Primeiro, enquanto a lâmpada permaneceu acesa, e depois, após a lâmpada ser desligada e atingido o equilíbrio térmico com o ambiente. Tá? Então, o que acontece aqui, pessoal? Olha só. Eu tenho uma garrafa que está preta com termômetro dentro e uma garrafa que está branca com termômetro dentro. Eu tenho uma lâmpada que vai aquecer ambas as garrafas, tá? O que tu tens que saber? Tu tens que saber o seguinte, que o corpo que é pintado de preto, vai dar delay igual, mas eu vou botar aqui, ó. O corpo que é pintado de preto, qual é a diferença daquele corpo que é pintado de branco? Então eu tenho um corpo... Eu tenho um corpo que é pintado de preto e eu tenho um corpo que é pintado de branco. Tu tem que saber que o preto absorve mais. O preto absorve mais e o branco absorve menos. Absorver é pegar o infravermelho e botar para dentro dele. Tá? Por que o preto absorve mais? Porque ele reflete menos. E o branco, ele reflete mais. Tá? Reflete mais. Então, uma coisa tá ali, o preto e o branco. Bateu o infravermelho, o preto absorve muito, porque ele reflete pouco. E o branco reflete muito e absorve menos. Então, vamos voltar lá. Eu tenho uma fonte de calor, esse preto está absorvendo muito, então esse termômetro vai crescer muito rápido a temperatura dele. Tá? E esse aqui vai demorar para crescer a temperatura. Tá? Ele pergunta assim, ó, a taxa de variação de temperatura da garrafa preta em comparação com a branca durante todo o experimento. Bom, a preta, no primeiro, tá? Ela aquece mais rápido. Então a taxa de variação de temperatura foi maior enquanto que eu estava aquecendo. A maioria das pessoas sabia disso no dia da prova. O problema é o resfriamento, pessoal. O que acontece quando eu tiro a lâmpada, eu desligo a lâmpada? As pessoas confundem reflexão com emissão. Anota aí, se tu não sabe, que o corpo que mais absorve, que é o preto, ele também emite mais. Tá? E o corpo que é branco, ele emite menos energia. Emitir é diferente de refletir. Emitir é o seguinte, o preto e o branco estão absorvendo infravermelho. Então os dois estão aumentando a temperatura. Depois os dois ficaram quentes. Aí eu tenho os dois quentes, eu desligo a lâmpada. As duas garrafas, a preta e a branca que estão quentes, elas vão começar a emitir calor para o ambiente. Então emitir é tu tá quente e tu emite calor. Então o corpo, presta atenção ali, ó, que é o preto, ele absorve mais e emite mais, tá? Isso é uma característica dos corpos pretos. Então a garrafa preta, que é aquela que esquentou rápido, o que vai acontecer com o preto? Vai esfriar rápido. Muita gente confundiu reflexão com emissão. Então, a taxa de variação do corpo da garrafa preta em comparação com a branca durante todo o experimento foi maior no aquecimento e maior no resfriamento. A preta esquenta rápida e a preta resfria rápida. Isso é uma propriedade, tem a ver até com a radiação de corpo negro do corpo, questãozinha que as pessoas tiveram bastante dificuldade lá no Enem.